eu cresci na igreja e ouvi milhares, talvez, quem sabe milhões de vezes, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sempre ouvi isso, mas eu nunca ouvi ninguém dizer para mim que Jesus pensa que a Bíblia é a palavra de Deus. E foi muito importante na minha caminhada cristã quando eu tive um insight que qualquer pessoa poderia ter tido lendo João capítulo 10, conforme nós vimos ontem à noite. Além disso, nós vimos que Jesus se valeu da autoridade e da confiabilidade da Bíblia no seu mais importante duelo com Satanás na sua tentação, autenticando assim o que Jesus pensa das Escrituras. Em outros momentos, talvez não tão importantes, Jesus se valeu da sua própria autoridade, por exemplo, no Sermão do Monte. Mas quando Jesus esteve, digamos, no momento mais crucial, mais importante e mais difícil, Jesus se valeu apenas, somente, simplesmente da autoridade da Bíblia. Hoje de manhã nós exploramos um pouco a questão do relativismo, já que o tema proposto, confiando nas Escrituras, no contexto relativista, demandava um exame deste contexto. E nós tentamos fazer um voo rasante aqui, em alguma coisa como 1 hora de tempo, passeando aí do período medieval aos dias atuais, e tentamos demonstrar que o fato de que a cultura cristã, a cultura ocidental que nós habitamos, rejeitou a Bíblia, provocou o caos em que nós estamos. Hoje à noite eu queria examinar a opinião de Paulo sobre as Escrituras. Para fazer isso, eu vou proceder da seguinte maneira: eu queria mostrar o mais importante elemento do Evangelho e dizer que este elemento é sustentado pelas Escrituras. De novo, eu queria mostrar qual é o elemento mais importante do Novo Testamento, o elemento mais importante da Nova Aliança. E se o Evangelho pudesse ser espremido e reduzido a um único ponto, esse ponto é sustentado, está pendurado nas Sagradas Escrituras. Como nós não estamos pregando expositivamente, mas sim examinando o tema, eu vou usar vários textos para apoiar o que nós vamos examinar hoje à noite. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: quantos têm o texto sagrado nesta noite? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos usar como texto áureo 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15 e outros textos, muitos depois disso, mas como texto gancho, 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Diz assim o apóstolo: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A primeira aliança caducou, a primeira aliança passou, ela teve o seu propósito, ela foi um aio, ela foi uma ajuda à raça humana, foi revelada ao povo judeu e ela está embebida ou encaixada no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, mas ela passou. O escritor de Hebreus diz em Hebreus 8,
do versículo 6 em diante, e aqueles que puderem acompanhar, será muito interessante tentar acompanhar, consultando a Bíblia, para que você não esteja confiado nas palavras de um pregador, mas na palavra de Deus. Hebreus 8 fala sobre essa caducidade, perecibilidade da antiga aliança. Diz lá a partir do versículo 6: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, dos profetas da antiga aliança, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga aliança, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra aliança. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, citando Jeremias 33, 31 a 33, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta agora é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aí o autor comenta, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado, envelhecido, está pronto para desaparecer. Então nós estamos na nova aliança. Nós estamos em um novo pacto, o pacto do Evangelho. Esta nova aliança, ela é composta de muita coisa. Existe muita coisa nova nesta outra aliança, nesta segunda aliança firmada por Jesus Cristo. E dos muitos elementos novos que apareceram neste concerto, neste pacto, nós temos, por exemplo, o aparecimento do homem sem pecado, Jesus Cristo, como nós vimos em 1 Pedro 2:22, assim como nós temos o direto oposto, o homem do pecado, ou o iníquo, que está em 2 Tessalonicenses 2:7, o chamado mistério da iniquidade. Tudo isso é novidade, aliançal. Há outras tantas, por exemplo, o mistério do Deus homem, da encarnação. Um homem de carne e osso, como eu e você, com os mesmos sentimentos, mas encarnado por Deus, o Logos eterno, que habitava no seio do Pai eternamente, entrou no ventre da Virgem Maria e veio a esse mundo e foi chamado de Jesus. É o mistério da encarnação. Uma outra novidade nesta nova aliança foi a salvação gratuita à parte da lei, separada da lei, sem esforço humano. Por exemplo, Efésios 2, 8 a 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ainda uma coisa espetacular a respeito dessa nova aliança do Evangelho, é que agora não há mais raça, não há mais distinção étnica. Agora, na nova aliança, não tem esse negócio de judeu. Não. Judeu, brasileiro, inglês,
japonês estão em pé de igualdade. É uma coisa surreal, pelo menos para a época. Os apóstolos demoraram muito até aceitar isso aí. Houve muita confusão por causa da circuncisão, mas foi um elemento novo, da nova aliança. Não há mais distinção. Ainda um elemento misterioso e novo da nova aliança é a incredulidade de Israel. Por exemplo, em Romanos 11, 25, Paulo diz: irmãos, não quero que vocês ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos não-judeus, dos gentios. E há outras tantas novidades, há outros tantos aspectos importantes da nova aliança. Poderíamos passar aqui muitas horas. Na nova aliança, diferente da antiga, não existe divórcio, não existe poligamia, mas existe sim submissão da esposa para o esposo, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo. Existe sim a morte do esposo pela esposa, assim como Cristo morreu pela igreja. E outras tantas novidades maravilhosas, estonteantes, que a nova aliança, o novo pacto, trouxe para nós. Dito isso, vamos imaginar aqui um grande edifício com muitos quartos, janelas, escadas, elevadores, etc. Assim também o Evangelho, a nova aliança, é constituída por muitos elementos, como eu acabei de citar alguns. Todavia, o ponto fundamental da nova aliança, a raiz que ampara todo o edifício, nós acabamos de ler. Primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, 1 Coríntios 15, 3, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o amparo bíblico. Isso aí é amparado historicamente nos versos seguintes. Nos versos 5, Jesus aparece aos apóstolos. No versículo 6, aparece a 500 pessoas. No versículo 7, aparece a Tiago. E no versículo 8, ao próprio Paulo, que está escrevendo esta carta. Qual é o contexto deste texto? O que trata o contexto de 1 Coríntios 15? Razões filosóficas estão impedindo que os coríntios aceitem a ressurreição dos mortos. Há um fortíssimo candidato na filosofia grega que ensinava um dualismo entre um espírito bom aprisionado em um corpo mau. Ou seja, a matéria, a carne, era supostamente ruim ou má, enquanto que o espírito interior era bom. Quando Paulo, então, expôs o evangelho em Atenas, os filósofos epicureus e estoicos disputaram com ele, isso está em Atos 17, 18, e acabaram por levá-lo ao Areópago, onde o apóstolo pregou o quê? A ressurreição dos mortos. Qual foi o resultado de Paulo ter pregado a ressurreição dos mortos? Zombaria e desprezo. Foi o que ele recebeu. Zombaria e desprezo. Porque pela razão dos filósofos, pela máquina cognitiva da filosofia, a ressurreição era uma impossibilidade. Logo, Paulo não foi ouvido. Corremos um sério perigo todas as vezes que nós submetemos a Escritura, nós submetemos a palavra de Deus à razão humana.
como nós falamos hoje de manhã aqui. Martinho Lutero acertadamente disse que a razão deve ser serva da palavra, deve estar submissa à palavra, nunca senhora dela. E a própria Bíblia diz isso em Isaías 55:8. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. No contexto ainda de 1 Coríntios 15, está em disputa a questão da ressurreição. Nós lemos o versículo 3 e 4. Se você lançar a vista um pouco mais abaixo, 1 Coríntios, a partir do versículo 3, você lerá: mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado, diz Paulo. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. E assim nós somos considerados mentirosos ou falsas testemunhas de Deus, que ele teria ressuscitado a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados, como os coríntios estavam dizendo. Porque se os mortos não são ressuscitados, versículo 17, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. 18. Logo também os que dormiram, os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis, ou os mais dignos de lástima, os mais dignos de pena. Quando em uma aula em Londres, quando eu estava fazendo o segundo mestrado na Universidade de Londres, na Inglaterra, um professor muito culto, o reverendo doutor Francis Watson, elaborou um grande e erudito discurso para nós em um seminário de Cristologia, arguindo que a ressurreição de Cristo era uma invenção querigmática da igreja. Falou mais ou menos 40 minutos, um discurso rebuscado, cheio de várias razões, muito sutil e poderoso até na sua força argumentativa. Eu acho que eu era o único latino sentado ouvindo. Quando ele terminou de dizer, o inglês, talvez vocês não saibam, é muito comedido, polido, bastante contido. Eu não sou tão. Então levantei a mão, eu disse: professor, doutor Watson, se é verdade o que o senhor acabou de dizer, se está certo, se o senhor está correto e o apóstolo Paulo está errado, o que nós estamos fazendo aqui? Porque se a nossa esperança, por exemplo, eu disse: olha, eu vim do país do carnaval, o que eu estou fazendo aqui? É muito melhor eu voltar para o Brasil, encher a cara de cachaça e me jogar no carnaval lá com todas as mulheres nuas que circulam lá na Sapucaí, se é verdade o que o senhor está dizendo. Se a nossa esperança, olha o argumento, se a nossa esperança se restringe a esse mundo, se nós estamos aqui só para viver essa vida, diz Paulo, eu acabei de ler, 1 Coríntios 15, 19, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de pena. Se nós estamos vivendo nesta vida só para aqui o agora, se nós não temos nenhuma esperança por vir, ou seja, se não existe a ressurreição, nós estamos perdendo tempo em sala de aula. Eu disse, principalmente nós aqui que estamos treinando para ser pastor, missionários, capelães e homens que vão liderar o rebanho do Senhor. Ele ficou um tanto desajeitado diante daquela argumentação, até porque ele é um gigante intelectual diante de um pigmeu que estava argumentando que era eu, mas eu penso que ele ficou um tanto chocado, se não pela argumentação, pelo menos pela ousadia com que eu falei naquela aula. A ressurreição
é o evento mais importante e centro da pregação apostólica. Eu vou dizer isso de novo. A ressurreição, não a morte e o sepultamento, que são os 3 elementos constitutivos do Evangelho, mas a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o pivô. A ressurreição faz com que o Evangelho seja verdade ou mentira. A ressurreição separa a fé cristã de todas as outras fés. A ressurreição separa o cristianismo do budismo, do islamismo, do panteísmo, do hinduísmo e de todos os ismos, porque Buda não ressuscitou dentre os mortos. Maomé não ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Jesus Cristo vive, ressurreto para sempre. Eu queria rapidamente mostrar nas Escrituras que a ressurreição, diferente da pregação nossa, a gente prega muito mais que Cristo morreu para os nossos pecados, venha, aceite Jesus. A gente, no geral, pouco fala sobre a ressurreição, mas essa não é a pregação apostólica. Eu queria mostrar alguns textos para os irmãos hoje à noite. Estamos prontos para fazer um exercício bíblico? Olha o que diz, por exemplo, Atos 2, 22 a 24, na primeiríssima pregação, na fundação da igreja, no Pentecostes. Atos 2, a partir do versículo 22, Pedro, o apóstolo, após citar Joel, diz: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, aleluia, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Em seguida, Pedro cita o rei Davi, cita Salmo 16, 8 a 11 e interpreta em Atos 2, 29. Você leu aí o 22 e 24. No 29 em diante, Pedro diz: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Morreu e acabou. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, do Messias, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Observe que a ênfase maior não é no sepultamento ou na morte, mas na ressurreição do Senhor Jesus. A mesma coisa se vê nos vários sermões da igreja primitiva à frente. Por exemplo, no segundo sermão, Pedro havia curado o coxo, lembram? O coxo foi curado na Porta Formosa, em Atos 3, logo adiante. E quando Pedro e João curam o coxo de nascença, o povo fica maravilhado. E a gente lê do versículo 12 em diante, a pregação de Pedro: Israelitas, por que esta cura os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora
Pilatos tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Olha a ênfase. O martelar é sempre o mesmo, a ênfase é sempre a mesma. Se você lançar os olhos mais embaixo, já para o final desta pregação, lá na última linha, que seria o versículo 26, tendo Deus ressuscitado a seu servo Jesus, enviou primeiramente a vocês, judeus, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Em seguida, nós vamos ter aí a primeira perseguição da igreja. Qual foi a causa da perseguição da igreja? Foi o fato que Jesus morreu e ficou no sepulcro? Não. Qual foi a razão que a igreja foi perseguida? Atos 4, logo no comecinho, primeiro 2 versículos. Atos 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que perturbou as autoridades não foi a morte de Jesus, mas a ressurreição que eles estavam ensinando. No dia seguinte, depois que eles foram presos, o Sinédrio faz um interrogatório dos discípulos de Cristo, Atos 4, a partir do versículo 8. Pedro disse: autoridades e líderes do povo, visto que somos hoje chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, a cura do coxo. Sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas que Jesus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante de vocês. Imagina o desconforto aqueles homens de barba, aqueles homens tudo de barba, digno, tudo, o homem curado diante deles. Todo mundo sabia, o cara era coxo de nascença, em pé diante dele, está aqui, vocês crucificaram, Jesus ressuscitou e por causa da ressurreição esse homem está curado. A ressurreição era o ponto de conflito, era a causa da celeuma entre os discípulos de Jesus e as autoridades. Em seguida, ainda na narrativa de Atos, o conteúdo de toda a pregação apostólica é resumido em um único ponto, 4:33, lança os olhos, aí para o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da morte de Jesus? Não, da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Segue-se várias outras marteladas no mesmo ponto, fica voltando à mesma situação, a ressurreição do Filho de Deus. Por exemplo, ainda à frente, na primeira ocasião em que um sermão é pregado aos gentios, Pedro diz na casa de Cornélio, Atos 10, 38 em diante, Atos 10, 38 em diante. É muito bonito ver a igreja do Senhor folheando a Escritura Sagrada. Eu gosto desse som. Eu sou pastor aqui na PIB do Pará e eu não projeto texto nenhum meu, que eu quero que a igreja traga a Bíblia.
Eu não sei como os irmãos fazem aqui, mas se fazem diferente, louvado seja Deus. Eu não estou criticando, estou apenas citando uma política minha. Eu não projeto texto nenhum. Os irmãos tragam a Bíblia. Na minha época de colégio, era impensável você ir para aula sem um livro de história, um livro de biologia ou livro do que quer que seja. É impensável vir para a casa do Senhor sem a palavra santa na mão. Amém? No primeiro sermão pregado aos gentios, então registrado em Atos 10, nós vemos o discurso de Pedro, a partir do versículo 38, ele diz aos da casa de Cornélio que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde mataram, suspenderam no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou, aleluia, no terceiro dia, e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. A mesma ladainha, o mesmo estribilho, o mesmo coro é visto em Atos 13, quando Paulo prega, e outros tantos exemplos da pregação apostólica que enfatizam a ressurreição poderiam ser multiplicados aqui ad nauseam para vocês. O que interessa é que notemos que a ressurreição do Senhor Jesus é o ponto primordial da mensagem cristã. Agora é interessante também nós falarmos um pouquinho, já que nós estamos martelando um bocado na ressurreição, que tipo de ressurreição aconteceu com Jesus? O que aconteceu com o corpo do Senhor Jesus? A ressurreição de Jesus é diferente de todas as outras ressurreições que aconteceram nas páginas da Bíblia. A ressurreição de Jesus é extraordinária, é não ordinária, é não comum. Existem 8 ressurreições registradas nas Escrituras. O filho da viúva de Serepta, ressuscitado por Elias, 1 Reis 17, 22. O filho da Sunamita, ressuscitado por Eliseu. O cadáver ressuscitado ao tocar nos ossos de Eliseu, 2 Reis 13. O filho da viúva de Naim, ressuscitado por Jesus em Lucas 7. A filha de Jairo, ressuscitada por Jesus em Lucas 8. A ressurreição de Lázaro de Betânia, ressuscitado por Jesus em João 11. Dorcas, ressuscitado por Pedro em Atos 9. Eutico, ressuscitado por Paulo em Atos 20. Existem outras inúmeras ressurreições, mas que não estão registradas, mas a gente pode inferir por Lucas 7, 22 em diante, quando Jesus responde às pessoas que, os emissários de João Batista, que disseram: és tu, afinal, que nós devemos esperar? Logo no começo do ministério de Jesus, aí 6 meses que Jesus estava ministrando, e Jesus diz assim: digam a João, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Então, aparentemente, Jesus ressuscitava a torto e à direita. Que nós temos na Bíblia é uma amostra, uma pequena amostra, como eu citei aqui, o caso da viúva de Naim, Lázaro e a filha de Jairo. Mas Jesus tinha poder para ressuscitar. Todas essas ressurreições que eu mencionei aqui, todas elas sem exceção, são ressurreições ordinárias. São ressurreições na qual a pessoa foi ressuscitada e vai morrer de novo. Lázaro,
a gente tem um registro depois que ele é ressuscitado dentre os mortos. Se você continuar lendo, Jesus depois come com ele na casa de Marta e Maria. São ressurreições comuns, assim como, por exemplo, Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Aquele garoto cresceu e morreu, como todo mundo, tá certo? A ressurreição do Evangelho, a ressurreição de Jesus é outra coisa. É um outro tipo de evento. Jesus é chamado a primícia dos que dormem. O que é isso? Jesus inaugurou pela ressurreição uma via de imortalidade para todos que o recebem como Salvador de suas vidas. Ele, Jesus, é a primeira colheita de santos. Jesus e alguns outros que ressuscitaram com ele. Você sabia, você que é membro de igreja antigo, que quando Jesus, nesse novo tipo de ressurreição, saiu do túmulo, vários santos saíram com ele? Você sabia disso? Você sabia? Jesus é chamado de as primícias, os primeiros frutos. Não foi só Jesus que ressuscitou dentre os mortos nesse novo tipo de ressurreição. Se você não sabia, vale a pena você marcar aí na sua Bíblia, Mateus 25, 50 e diante. Quando o poder de Deus, a força do Espírito Santo rebentou o túmulo de Jesus, espocou pelo lado e rebentou, que vários outros santos saíram do túmulo também. Mateus 27. Mateus 27. Para contexto, a gente vai ler a partir do versículo 50. Para a gente pegar aí o todo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa em Jerusalém e apareceram a muitos. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa espetacular. Muitos santos que estavam no sepulcro tiveram a mesma ressurreição extraordinária que Jesus teve. E esses santos, diferente de todos os outros do Antigo Testamento, o filho da viúva de Naim, Eutico, Dorcas, diferente, eles subiram com Jesus e estão na glória com Jesus. E o mesmo tipo de corpo, o mesmo material que Jesus veste hoje, o corpo incorruptível, o corpo que não tem doença, o corpo que não perde cabelo, o corpo que não fica gordo, não precisa fazer regime, o corpo perfeito que Jesus tem. Esses santos que foram ressuscitados aqui em Mateus 27, registrado de 50 em diante, tem. A Bíblia Santa não diz quem foram esses santos, mas a palavra diz que muitos santos tiveram essa ressurreição e foram vistos com o Senhor, foram vistos, em Jerusalém, antes de serem assuntos aos céus. É interessante que Apocalipse 6 registra, Apocalipse 6 registra essa ressurreição extraordinária que todos nós teremos, todos nós que depositamos a nossa esperança no Senhor Jesus, que fomos salvos, vamos ressurgir com Ele e teremos o mesmo corpo que Jesus tem hoje, um corpo incorruptível que nunca envelhece, que não tem doença, que não morre mais. Nós vamos viver para sempre, não vamos mais ter dor de coluna como eu tenho, por exemplo, na parte baixa, dor de lombar, não tem mais isso.
Aqueles que têm artrite não vão mais sofrer com isso. Os que lutam com o regime o tempo todo não vão mais ter que fazer dieta. Vai ser uma bênção, aleluia. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Quem pinta o cabelo não precisa mais pintar, vai ser uma cor só, aleluia. Os teólogos disputam. Isso aqui vai de sobremesa, não está no meu script. Mas os teólogos disputam em que idade nós vamos ressuscitar. Que idade nós teremos? E aí alguns deles dizem que nós vamos ter mais ou menos 30 anos, que é mais ou menos o corpo que Jesus tinha. Então quem tinha 1 ano vai ressuscitar com 30, e quem morreu com 60, 90 vai ressuscitar com 30. É uma estimativa, é uma suposição, mas é uma suposição um tanto curiosa. Mas no final do 6º selo, em Apocalipse 6, 12 em diante, imediatamente antes do dia da ira do Cordeiro, é um momento que coincide com o final da grande tribulação, Mateus 24, 29 em diante. Jesus enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos 4 cantos da terra. Nós subiremos com o Senhor. Paulo fala sobre esse momento em 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17. Paulo fala sobre esse momento aqui que eu estou lendo, Mateus 24, de 29 em diante, quando os anjos vão reunir todos os eleitos. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, de 14 em diante: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que morreram, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Bendita esperança, a ressurreição do Senhor Jesus. Enfim, Jesus e os santos que ressuscitaram com ele formam os primeiros frutos, a primícia dos que morreram. Depois que Cristo foi assunto aos céus, todos os que dormiram em Cristo, nesses mais de 2000 anos, formarão a segunda parcela. Não mais a primícia, mas o segundo pagamento, a segunda leva, que são todos nós. Se Jesus não voltar antes da gente morrer, nós vamos subir com ele. O Evangelho, como eu li no começo, e eu estou caminhando para o final, para a vossa alegria, o Evangelho está resumido, está comprimido em 1 Coríntios 15, que nós lemos. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Isso aqui é a definição do Evangelho. 3 movimentos históricos: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo movimento, e foi ressuscitado, terceiro movimento, segundo as Escrituras. Paulo está citando de maneira livre Salmo 16, 8 a 11, Salmo 22, Isaías 53, nesse texto, que ele diz segundo as Escrituras. O que eu quero te chamar a tua atenção aqui, se você não prestou atenção em nada do que eu disse, preste atenção. É possível que você tenha lido esse texto centenas, se você foi criado na igreja, quem sabe milhares de vezes, mas nota que Paulo dá mais peso ao testemunho da Bíblia do que aos olhos. Você já tinha atentado para isso? Primeiro Paulo diz o Evangelho, ele dá testemunho da Escritura. Depois ele diz, e foi visto.
Isso tem desdobramentos tremendos. Qual de nós, por exemplo, qual de nós que assistíssemos um acidente, estávamos em Castanhal, por exemplo, isso aqui é uma ilustração, passamos em Castanhal, de viagem entrando em Belém, e assistimos um acidente de trânsito, paramos o carro, descemos do carro, observamos aquela cena ali, quem sabe um morto no chão, carro batido, aquela cena toda, o outro carro no mato, e observamos, passamos ali alguns minutos, aconteceu comigo, na Baixada do APU, eu parei o carro e passei ali um tempo. Qual de nós daria mais crédito a uma observação visual desse tipo para uma reportagem de jornal? Eu não daria crédito. Eu confiaria muito mais no que eu vi, do que meus olhos viram, no que quer que o repórter dissesse. O repórter dissesse que tinha 2 corpos, mas eu vi um, eu estava presente, eu vi com os meus olhos. Os meus olhos têm um poder muito maior do que o registro histórico. Mas observa que Paulo não pensa assim. Paulo não pensa assim. Paulo chama as testemunhas oculares depois das Escrituras. Primeiro é o testemunho da Bíblia, depois o que eu, Paulo, vi com os meus olhos. Muita gente gostaria de ver Cristo ressuscitado. Muita gente gostaria, eu também gostaria de ver Jesus ressuscitado dentro do meu quarto. Mas para Paulo é mais importante o que a Escritura diz e testemunha do que o que ele viu. Para pensar no peso das Escrituras na mente de Paulo. Você quer conferir isso? Olha aí em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. É possível que você ainda não tinha enxergado isso claramente. A partir do versículo 1, eu quero lembrar o Evangelho. Olha aqui a definição. Que vos anunciei, o qual recebestes e no quais ainda perseverais. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aí ele define o Evangelho. Isso aqui é o resumo, é o suprassumo. A gente viu várias coisas do Evangelho no começo da minha palavra, mas isso aqui é o suco. Antes de tudo, preguei o que também recebi. Paulo não inventou o Evangelho, os apóstolos estavam pregando antes dele. Primeiro movimento, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo a Bíblia. E agora depois do testemunho da Escritura, ele vai passar para o testemunho visual. 5. Apareceu a Pedro, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os outros apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de hora. Olha o desdobramento disso aqui. O que Paulo viu é menos importante do que a Escritura diz. Já havia ocorrido isso para você? Você lembra que Jesus, no momento mais crucial da sua vida, apelou para a Escritura? Os nossos olhos são menos importantes do que o que a Bíblia diz. Faz sentido isso, meus irmãos? Para você? O que a gente entende ou deixa de entender da palavra de Deus é menos importante do que o valor da palavra de Deus. O Evangelho está pendurado na ressurreição, e a ressurreição está pendurada no testemunho da Escritura. Então, o que a Escritura testifica é crucial. O nosso tema
foi confiando nas Escrituras em nosso desafiador contexto relativista. Se o testemunho da Bíblia pode ser questionado, como fez o meu professor em Londres, então todo o edifício da nova aliança corre o risco de tombamento. Se a nossa confiança nas Escrituras for abalada, o cristianismo vai ruir. Iniciamos essa conferência com a seguinte indagação: se alguém perguntasse a você o que é a Bíblia, o que você diria? Qual a sua opinião sobre a Bíblia? Alguém poderia dizer para você, além da Bíblia, existem muitos outros livros sagrados. Existe o Alcorão, existem os Vedas sânscritos, existem vários. Isso abalaria a sua fé? Isso abalaria a sua visão da Escritura? Jesus e Paulo tinham a Escritura como palavra de Deus, inerrante e infalível. Esta deve ser necessariamente a nossa postura. Como disse Lutero na Dieta de Worms em abril de 1521, que Deus nos ajude. Amém.